Mihal, pessoas que sabem que o mundo não está preparado para enfrentar todas as crises que ainda vão chegar. Tudo bem com vocês? E vamos aí para o grande Miguel Nicoleles no Flow, explicando para a gente que crise que é essa. Dinheiro nas minhas palestras, porque ele é muito útil para ilustrar onde nós estamos chegando. Por exemplo, no leste da África, na pré-história, os caras usavam conchas do mar, as conchas mais bonitas, menos bonitas, mais comuns, menos comuns, para fazer negociações de troca, né? O sal era usado no Império Romano, né? Então, aqui era os astecas, os incas, usavam sementes de cacau, né? Então, esse era o primeiro dinheiro, era o que era valioso, né? Valioso mesmo, o troço tinha valor mesmo. Valor tangível, né? Se você não começar, você morre, né? Então, a semente de cacau era algo importante para os incas. Era muito caro. E para os astecas. Aí você começa a evoluir, você vai para os metais, né? De repente, o metal, carregar uma barra de ouro é pesado, é perigoso, pode ser roubado muito facilmente, né? Pode ser emboscado. Então, um louco, o rei da Lídia, que era um lugarzinho merreca do lado da Pérsia, Cressus, inventou a moeda. Ele resolveu que ele podia pôr um pedacinho de ouro, um pouquinho de ouro misturado com prata, pôr o emblema dele, e isso tinha um valor. Ele conferiu o valor do poder real para um pedaço de metal carregável, fácil de transportar. E aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo para o papel, cartão de crédito. Quem inventou, já contei aqui, foi o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, que deu cartão de ouro para o Marco Polo viajar pela China, tinha que pagar pela comida ali, punha uma tintazinha, batia o selo. Essa história do Marco Polo na China, tem vários historiadores que disseram que ele nunca pisou aqui, né? Tem gente que diz que ele veio e tem gente que diz que nunca pisou, que ele só viajou bastante, né, mas nunca chegou na China, ouviu muita história, inventou um monte de história, lançou um livro e falou, eu fui, né? E aí a galera acreditou. No papel, mandava lá para Pequim, o imperador pagava. E hoje nós estamos chegando num dinheiro que não existe. Não, tu pulou o cheque, pô. Tem o cheque. Tem o cheque borracha, que era esse era importante. Bate e volta. Bate e volta. A geração de atual não conheceu a hiperinflação brasileira, né? Eu pegava no salário da USP, recebia no dia 5, eu ia no supermercado comprar por um mês inteiro. Porque se eu chegasse no final do mês, era 25% a mais, 30%, sei lá. Esse é o grande Sarney. Eu lembro da minha mãe, de eu ter que, vai no mercado agora. E aí tu chegava lá no mercado, tinha que pegar, tava o cara remarcando as coisas, tu pegava da frente antes de... Eu achei estranho isso que ele falou, porque assim, o Marco Polo, ele veio para a China bem antes dos mongóis, né? O Marco Polo, ele vem para a China, eu não sei, eu não lembrava de cabeça as datas, mas ele vem durante a dinastia Tang, se eu não me engano. Desculpa. É no século XIII, tá certo. Aqui, perto do Kublai Khan. Mas a China já usava papel e moeda na dinastia Tang. Tang ali, 600, 700, tipo, 600 anos antes do Marco Polo e do Kublai Khan. Então já tinha papel moeda por aqui circulando, né? Isso, antes do cara vir com a maquininha. Isso. O cara da maquininha era o terror do supermercado, né? Porque mudava o preço na sua visita, né? Nos Estados Unidos eles estão fazendo algo melhor agora. Como a inflação está crescendo, você vai na estante lá no supermercado, você vê um valor, aí você pega o barato, chega no caixa registrador, é outro. Eles te enganam na prateleira. Tá? Que merda. Eles dizem que tem desconto, só que ele chega lá, o cara fala, não, o desconto acabou, e você tá com um monte de gente na fila, você não vai. Só resolve ali. Não vai, né? Então, enfim. Então, nós passamos pelo papel, passamos pelo cartão de crédito, passamos pelo papagaio, né? Que também era um grande instrumento da vida nacional aqui, e nós chegamos em algo que está na nuvem. Digital. Por isso que se acabar o mundo digital de um dia para o outro, e pode acontecer, eu conto no livro como pode acontecer, acabou. Todos nós seremos igualmente pobres. Acabou. É verdade. Tudo aquilo que o Lenin, o Marx, o Mao não conseguiram fazer, um evento cósmico é capaz de fazer por eles, né? No sentido que todos nós, o Bill Gates, eu e você vamos ter a mesma quantidade de dinheiro, zero. O dinheiro é uma ficção, gente. É uma ficção psicológica. É só isso. O nosso dinheiro é um número num computador de um banco. E não existe dinheiro suficiente no mundo. Se todo mundo for no banco e falar, eu quero o meu dinheiro, não existe dinheiro para todo mundo.
Não, simplesmente não tem. A gente vive numa era de uma ficção gigantesca que todo mundo resolveu acreditar. E é só isso, cara. Só isso. Porque não tem dinheiro. A gente não tem o que fazer. A gente já tá num nível que não, por enquanto não tem mais o que fazer. Só se o sistema quebrar e começar do zero. Que é como que o Nicoleles falou. Dá uma tempestade solar aí, acaba com os data centers do mundo e ninguém mais tem dinheiro, irmão. É isso aí. Zero. Porque, né, eu não carrego dinheiro há anos. Né? Na China você não paga mais nada, nem com cartão de crédito. É o Pix nacional deles lá, é o Alipay, entendeu? WeChat Pay. Até o mendigo que pede dinheiro tem um QR Code para você dar dinheiro para ele pela janela do carro, né? Sim. Né? Então, que momento para estar vivo. Tudo que é tangível, que momento pra estar vivo. Tudo que foi tangível na existência da civilização humana está ficando obsoleto? Eu não diria obsoleto, ele está sendo transformado num commodity virtual. Entendi. Até a nossa vida. Né? Nós vamos ver gerações futuras onde nós já vamos ter ido, mas se eles quiserem recriar a nossa existência, eles vão criar um avatar virtual com a nossa voz. Já tem, né? Parecendo conosco, e as pessoas vão achar que nós estamos por aqui ainda. Já tem. Né? Já tem inteligência artificial que faz isso. Né? Talvez, não como tem um episódio do Black Mirror que é assim, né? Não chegou nesse nível ainda, mas já tem inteligência artificial que dá para alimentar ali com mensagens de pessoas falecidas, com voz, com texto, e a inteligência artificial vai emular a forma como a pessoa fala. Isso já existe. Assustador demais, cara. E assim, toda vez que eu paro para pensar em para onde a gente está indo, eu fico meio assustado mesmo. E eu vejo também, não é que o ChatGPT é absolutamente inútil. Eu uso para fazer pesquisa, para estudar e tudo mais. A grande questão que eu vejo é que tem uma galera que não vai. Antes a gente pesquisava, antes a gente usava a Barça para pesquisar as coisas. Grande Barça. Depois Enciclopédia Britânica. Eu tinha. Minha mãe acabou comprando uma Barça de um cara que enchia o saco para comprar. Que vinha na sua casa. Isso, ia lá em casa, lá encheu o saco, isso aqui. E aí, quando eu tive que fazer um trabalho de escola. Você sabe que daí que vem a expressão pé na porta? Ah, é? Sabe a expressão pé na porta? Eu tenho que pôr o pé na porta. Era o vendedor da enciclopédia, quando você abria a porta, ele punha o pé, você não conseguia fechar. Eu nunca ouvi essa expressão. Não sabia, não. Mas os caras eram chato mesmo. Aí aqui no Brasil, quando vem a internet, a gente começa a usar o KD, depois muda para o Google lá em 2001. Foi quando eu descobri o Google, pelo menos foi em 2001. Que eu lembro que um moleque fez um trabalho muito brabo na escola. E eu falei, caraca, como é que tu fez isso? Ele, eu vou contar para ninguém não, tá? Tem um site chamado Google, tá? Que você vai... Lá é sinistro. O Google é antigo assim, nem é mais. E aí minhas filhas, quando... pesquisa tal coisa aí. Elas iam no TikTok pesquisar coisas no TikTok, sabe? Tipo, como é que faz não sei o quê, ou o que é tal coisa. Porra, no TikTok, eu fico, meu Deus, no TikTok. E agora, os caras estão indo direto no ChatGPT. Então, meio que ele tá roubando todas as brisas. Então, hoje ele te ajuda a estudar, hoje ele te ajuda a fazer uma pesquisa, hoje ele faz uma pesquisa idiota para você, qualquer que seja. E a gente está cada vez mais entregando a nossa habilidade de decidir, eu não sei, mas de pensar, com certeza, para o ChatGPT, esperando uma resposta que às vezes ela não é, bom, sei lá. Mas você já notou que ultimamente no Twitter... Gente, o Google foi criado, mas assim, o Google funcionava já bem assim em 2001 ou ter sido criado em 99 e funcionar para todo mundo conseguir usar? Porque eu não me lembro mesmo, não lembro. De verdade, não lembro. Faz tempo, né? 2001 já faz bastante tempo. Né? Toda questão que aparece, alguém põe uma mensagem lá. O Gork, isso é verdade? Nós estamos delegando Gork. A nossa crença, né? Se isso é real ou não é real, por um programa desses que alucina. Em uma porcentagem alta e ninguém sabe por quê. Aliás, ninguém sabe como funciona, tá? Aqui entre nós. Quando você põe uma rede neural artificial com 100 mil camadas intermediárias para computar, com sei lá quantos milhões ou bilhões de elementos, você perde o track record de como a decisão foi tomada. Você não consegue retraçar o processo de tomar a decisão, porque são correlações, são buscas de padrões, né? E as pessoas estão delegando o poder ou a decisão, se isso é verdade ou não, para esses sistemas. Ninguém vai saber mais, cara. Né?
Então, é um momento, inclusive tem várias tribos que estão surgindo nos Estados Unidos, né? Primeiro, os caras que fazem esses sistemas, que trabalham nessa indústria, chamam nós que somos de fora de normies. Nós somos os normies, nós somos os pobres de matéria orgânica que não entendem como computar. Aí várias vezes quando eu posto alguma coisa em inglês, os caras vão falar, mas você não programa, você nunca depositou nada, você nunca usou uma GPU. Eu falei, bom, filho, primeiro que eu uso redes neurais artificiais desde que elas surgiram nos anos 90, para analisar padrões de atividade elétrica do cérebro. Segundo, que eu não preciso usar uma ferramenta para entender como a ferramenta funciona, se ela serve ou não serve para alguma coisa. Eu não preciso ser um programador. Mas agora eles começaram a dividir entre geração Google e geração ChatGPT. Então, se você usava como nós usamos, né, o Google, nós já somos uma geração nessa hierarquia ultrapassada. Sim. Porque, segundo eles, nós vamos envelhecer e vamos só achar que era o Google que resolvia os nossos problemas, mas nós nunca vamos nos converter, né, para os iluminados que vivem às custas do ChatGPT, né? E o mais curioso é que esse processo foi predito. Eu já mencionei ele aqui uma vez, mas o Joseph Weizenbaum, que era o cara que criou a ELIZA, que foi o primeiro bot, né? O livro, se vocês lerem o livro dele... Que década de 70, Elisa? 60, meio de 60. Nos anos 70 ele começa a ficar super assustado com o que ele via na dinâmica do laboratório dele, as pessoas revelando segredos pessoais. Se apaixonando. A secretária dele fazia terapia com a Elisa. Tem gente fazendo terapia com o ChatGPT. Tem, não tem? Tem. E o chat elogia, né? Fala, você é uma pessoa muito melhor que você acha. Essa é melhor, né? Tem gente propondo casamento, né? E tem instrumentos que não são o ChatGPT, mas que eles criam perfis falsos, mulheres maravilhosas, né? E são bots, né? Existem perfis de influenciadores digitais. Isso. E com a foto da pessoa, e as pessoas acreditam que aquela pessoa está conversando com ela. Miguel, tem gente que assina pornografia gerada por inteligência artificial, sabendo que é inteligência artificial. Então, mas o cara falou uma coisa muito interessante. Pô, tá aí uma forma boa de ganhar dinheiro, minha gente. Você quer ganhar dinheiro fácil? Vai nessas inteligências artificial, cria uma modelo aí, sai postando foto, cara. Aí, não precisa fazer nada, não precisa... Quer dizer, vai ter um trabalho, né, de edição e tal, mas é isso aí. A semana passada, um programador desses, um cara sério, esse cara é um cientista computacional sério que eu sigo há muitos anos, tal. Ele falou, agora eu entendi o apelo do ChatGPT. Não é o que todo mundo está falando. E ele é um cara que programa LLMs, ele é um cara do ramo, tá? Eu comecei a ler psicologia, ele falou mais profundamente, conversei com cientistas que fazem, né, tal. Não é o ChatGPT, é o ser humano que projetou para essa ferramenta todas as suas neuroses, a solidão, a sua complexa inferioridade, a sua vida miserável, de não conseguir atingir o que você quer ter na vida, porque o mundo é difícil, né? O que o Schopenhauer falava, o mundo é só tristeza. A gente tem que extrair alguma felicidade do que der, né? E ele falou, honestamente, o sucesso da penetração da ferramenta não tem nada a ver com a eficiência, a autonomia. Olha que coisa profunda. Eu nunca tinha ouvido um cara da área falar isso, tá? Eu já tinha essas ideias com meus amigos neurocientistas, mas eu nunca tinha ouvido um cara que trabalha... Exato. E ele falou, o sucesso é porque o sistema se transformou numa muleta emocional, numa muleta cognitiva. Então você não só delega decisões, você delega o pedido de auxílio, isso é verdade, isso é mentira, mas você delega todo aquele vazio que o mundo moderno criou no ser humano, porque você está no seu quarto, na frente de um terminal, e faz 50 anos que você não vê, sei lá, o seu melhor amigo. A gente conhece bastante gente aí na internet brasileira que tá nisso aí, né, cara? A galera aí que usa bandana e tá morando no porão da avó aí faz tempo, né? A galera que não abraça uma árvore, que não pisa descalço na grama, que não pega um sol, que nunca abraçou uma pessoa do sexo oposto na vida. Tem bastante, já tem bastante, né? Aí esses caras ficam nesses chã da vida, e agora com esses ChatGPT fazendo terapia e recebendo o ChatGPT, provavelmente não vai xingar a pessoa, né? Só vai dar reforço positivo, falar, é isso aí mesmo, está certo, não sei o quê. Tem tudo para dar errado, né? Vamos ser bem sinceros, tem tudo para dar errado. A gente,
nós humanos, a gente é animal social. Por mais que, às vezes, a gente tenha algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho um certo nível de ansiedade social, eu tenho dificuldade em lidar com muita gente nova ao mesmo tempo, mas, de qualquer forma, a gente é um animal social. A gente precisa estar com gente. A gente precisa ver gente. Precisa participar de coisas com outras pessoas. Principalmente em algumas fases da vida, como na adolescência, né? Até pra gente aprender o que a gente é. E ficar essa galera enfiada dentro de casa aí vai gerar um problema muito grande, né? O cara só enfiado em casa, no computador, conversando com a inteligência artificial, tudo é inteligência artificial. Sabe, daqui 20 anos como é que vai ser? Com a quantidade de problema psicológico que isso vai gerar. Porque por centenas de milhares de anos, a gente evoluiu sendo seres sociais. E aí, numa fração de tempo muito pequena, de coisa de 10 anos, muda tudo isso. Não vai dar bom, cara. Uhum. Né, você não vê. No Dia das Mães, domingo aí, eu envi uma postagem de um cara falando assim pro ChatGPT: não falo com a minha mãe há 20 anos, ou sei lá quantos anos, né, porque tivemos uma desavença, o que eu devo fazer? Para ela, ChatGPT para ela. Respondeu: pega o telefone, meu filho. Eu olhei para aquilo e falei, sério, né? Pô, o que né? a gente tá virando, né, cara? O título da minha coluna para minha mãe, dedicado para minha mãe, foi Mãe é Mãe. E eu contei lá que um dia eu estava dando uma palestra em Tóquio, puta palestra daquelas, né? Importante, tudo japonês, tudo sério. E eu malditamente esqueci de desligar o meu telefone. Estou lá introduzindo o tópico, né? Um negócio super esotérico, toco o telefone, Dona Giselda. Falei, bom, atendi o telefone, avisei a plateia. Não tem jeito, né? Eu falei, mãe, eu tô dando a plateia. Tô em Tóquio, mãe, a senhora não esqueceu do fuso horário. Mãe, ela falou, avisa para eles que mãe é mãe. Pronto, tá aí. Eu peguei o microfone e falei, minha mãe mandou dizer que mãe é mãe. E tive que falar com ela 2 minutos até convencê-la, né? A plateia caiu, né? Os japoneses caíram. E aí eu lembrei desse episódio e escrevi uma coluna em homenagem a ela, porque é um troço que talvez daqui a algumas gerações ninguém entenda. Caraca, toda vez que eu converso contigo, eu saio daqui mais achando que fudeu. Não, mas para pra pensar. A conexão mais... Né, eu brinco com ela que nós temos uma sociedade desde o intraútero, né? Que o nosso cordão umbilical nunca foi cortado, né? Porque ela lê a minha mente, eu estando no outro lugar do planeta, ela entende o que eu fiz da vida, quando eu falei que, imagina, estudei medicina, a família se reúne na formatura para descobrir o que eu ia fazer, qual especialidade eles iam ter de graça, né? Todos os membros da família. Eu falo, não, eu vou fazer doutorado e ser neurocientista. Foi um anticlímax completo, né? Pô, mas eu tô cheio de dor aqui, Miguel. Eu pensei que você ia ser ortopedista, o joelho não tá funcionando. Foi um anticlímax de uma festa de formatura que eu já vi na vida, né? Minha mãe vira para mim e fala, vai lá, manda todo esse povo dormir. Mas assim, olha, eu entendo, né? Eu entendo o cara chegar e falar, ChatGPT, será que eu deveria ligar para minha mãe? Como é que eu faço para me aproximar da minha mãe, cara? Assim, é outra geração, né, gente? Sabe? É óbvio, né, que a pessoa, se ela tivesse mais amigos, talvez com que ela pudesse conversar, seria muito melhor. Mas é outra geração. Essa geração nova vai usar ferramentas diferentes das nossas, né? Que a gente usou ferramentas diferentes dos nossos pais. Quando eu estava na escola, meu pai tinha uma máquina de escrever, porque a gente não tinha computador. Eu fazia trabalho na máquina de escrever. Hoje em dia, tu pede pro ChatGPT, o ChatGPT estrutura todo o trabalho, tu só precisa revisar as paradas, adicionar as imagens e tá pronto, sabe? Então, assim, a gente também tem que entender que a sociedade vai mudar. Mas isso também vai trazer problemas, como eu falei antes, né? Quando a pessoa usa inteligência artificial para tudo, isso vai gerar problema. Inclusive, como eu falei, para substituir contato. Isso vai ser muito problemático, né? Alguém comentou aqui nas mensagens aqui, na live, de que tem gente que usa chat GPT para responder e-mail. Cara, eu não vejo problema nisso, sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe como responder um e-mail num tom específico. Então, principalmente, eu trabalho muita coisa em inglês. Às vezes eu preciso responder um e-mail com um tom mais amigável, com um tom mais profissional, então eu peço para uma inteligência artificial me ajudar nisso. Porque inglês não é a minha primeira língua, eu não estudei inglês, eu tive que aprender na marra, então tem coisas que eu não sei fazer.
Então, eu acho isso válido, sabe? Não responder tudo, né? Mas pelo menos olha, reescreva esse e-mail aqui num tom mais amigável, com palavras mais amigáveis, num tom mais profissional, um tom mais sério, sei lá. Então, eu acho que isso é bom. Isso é bom. A ferramenta tá ali, a gente pode usar, né? Eu não vejo isso como um problema. Para mim, o problema maior é a gente substituir interação entre humanos com interação com inteligência artificial. Para mim, isso é muito problemático. Isso vai causar muito problema no futuro. E vai fundo, entendeu? Porque é isso que você tem que fazer, é isso que você quer. E foram as mulheres da minha família que me apoiaram, entendeu? Que falaram, ninguém sabia o que era ser cientista, né? Família Nicolés, mas pô, ninguém tinha a menor ideia do que era isso. Médico já era o supra-sumo da... Aí eu renunciei ao certo pelo... Pra tu ver, eu quero fazer o mestrado aqui na China, né? Aí lá, uma das paradas do mestrado é que tem que escrever lá um texto e tal, que eu nunca fiz, nem em português. Eu nunca fiz, sabe? De verdade, assim, eu nunca fiz. Então, ou eu vou pesquisar no Google, gente que já fez, ou eu posso pedir para uma inteligência artificial, cara, faz um desse aí para eu ver como é que é. E aí, a partir disso, eu fazer o meu. Porque, sinceramente, eu não sei fazer, muito menos em inglês. Não quer dizer que eu vou pedir para a inteligência artificial fazer e eu vou usar aquele da inteligência artificial para aplicar para a vaga. Mas a inteligência artificial talvez me dê um norte. Tu pergunta, pô, que palavras que eu devo usar, que tom que eu devo usar, porque, mano, eu não sei fazer isso em inglês. Então é um processo de aprendizado, né? Então a inteligência artificial tá aí para uma ferramenta que a gente pode usar. Pelo incerto, né? Mas Dona Giselda, que viveu isso como escritora, porque, imagine, você ser mulher, casada, com juiz, e querer ser escritora profissional nos anos 60, frequentar um mundo, né, cultural de São Paulo, ir em noite de autógrafo. Complicado para a família. Foi muito difícil para ela. E eu ia junto. Eu e meu avô eram os companheiros. Meu pai se recusava a participar, né, no começo, mas ia eu e meu avô. E minha mãe desbravou, né, todo esse mundo machista, todo esse preconceito, mesmo de escritores, tá? Mesmo de homens aí conhecidíssimos, famosos, super machistas, né? E eu me inspirei nisso. Eu me inspirei nesse exemplo de coragem, né, de resiliência humana, né? E foi ser neurocientista. E fui decepcionar a família inteira. Mas aí eu fiquei pensando, essa conexão que a gente desenvolve com pai, mãe, filho, pessoas próximas, né, amores, ou seja, os mais diversos, ela pode um dia não existir. Ela pode um dia ela ser completamente eliminada da nossa convivência. Isso é o problema cotidiana. Bom, a última fronteira é o núcleo familiar, então, nesse sentido, né? Que tá, né, convenhamos, né, tá sendo bombardeado em todas as direções, né? É só você ver a loucura do nosso querido Elon Musk, né, que tem um harém, né, e tá montando uma cidade pro harém dele. Mas esse núcleo familiar, ele é muito complexo, né? Eu não sei dizer em números absolutos ou porcentagem da quantidade de pais que abandonam filhos no Brasil. Então, que núcleo familiar é esse? A mãe e a criança, sabe? Às vezes a mãe é criança de um cachorro. Então, assim, núcleo familiar pode ser muita coisa, né? Ainda pode ser muita coisa. E o Elon Musk, ele é defensor daquela teoria de que os brancos estão sendo substituídos, que eles precisam se defender, precisam criar aí mais filhos, porque senão a raça branca vai acabar. Ele é um incel... Como é que chama o nome desse negócio aí? Esqueci. Como é que é? Dessa parada aí dos brancos, além de ser a grande substituição, além de ser racismo, tem um nome, eugenia. O cara é defensor de eugenia, né? Então, é isso aí. Compound lá no Texas para os filhos todos morarem juntos, como se fosse o... não sabia disso. Sim, ele tá montando um palácio, né, é que nem o palácio do sultão. Ele tá fazendo isso, né? Caralho. Ele não tem uma esposa, ele tem, né, um harém. Não, ele não tem várias esposas, né? Ele tem várias mulheres que tiveram um filho dele, porque não tem contato sexual. A maioria delas não teve contato sexual, foi inseminação artificial. Quem é que vai querer dar para aquele escroto? Então, o que o pessoal falava no final da Primeira Guerra Mundial, que foi um choque, né? Foi um grande choque no começo do século passado, porque de repente existiam armas de extinção em massa, né? Gás. Ninguém tinha nunca visto você matar
dezenas de milhares de pessoas no campo de batalha usando gás venenoso, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, os artistas, os filósofos em choque, né? Os cientistas, o próprio Albert Einstein, né? Eles começam a questionar aonde nós vamos chegar, qual vai ser o destino do nosso humanismo, né? Porque 20 anos atrás nós estávamos celebrando a Belle Époque, nós estávamos celebrando os impressionistas, nós estávamos celebrando, né, Goethe, um grande escritor alemão, né, contando que que o humanismo nunca mais ia acabar. Correndo o risco de acabar. Não, mas assim, isso é importante a gente lembrar que o mundo é um lugar muito grande, né? O pessoal da Angola não estava celebrando isso, o pessoal aqui do Sudeste Asiático não estava celebrando isso. O pessoal estava lutando contra a colonização, eles estavam vivendo uma outra realidade. O pessoal da Europa estava pensando dessa forma. Talvez nos Estados Unidos, uma pessoa no sertão da Maricota lá no Brasil nunca chegou nesse pedaço, cara. Sabe? Boa parte do mundo não chegou nesse nível, nessa conversa de Belle Époque. Até porque essa Belle Époque foi bancada com dinheiro de colônia. Isso só existe na França por colônia, por colonização, por imperialismo, por roubo, por pilhagem. Então não tem outra resposta. Essa galera existem muitos pensadores da Europa, muitos e muitos e muitos, porque a Europa se tornou tão rica que dava para a galera simplesmente estudar. Os governos tinham tanto dinheiro que eles podiam pagar para as pessoas estudarem. Então o cara não precisa se preocupar em comer, aliás, em trabalhar para comer. Ele podia só pensar. E aí vem de tudo isso dessa coisa da Revolução Industrial, essa parte aí da Belle Époque, etc. Tudo isso aí é bancado com o dinheiro das colônias. Correndo o risco de acabar a pilha. Né? Essa pilha que mantém o espírito humano. Eu falo sempre, veja, maravilha que você pode pegar todas as pinturas do Van Gogh e hoje gerar um quadro que parece Van Gogh. Se você olhar, você fala, é Van Gogh. Tem a mesma paleta, tem a mesma distribuição espacial, o mesmo tipo de pincelada, né? O cara vai lá e paga e fala, não, comprei, né? Ótimo. Não vejo problema de você querer usar a estatística e esses métodos para você reproduzir coisas de gente que nunca mais vai poder fazer. Até o cara que frauda, que cria, acho que inventa e que finge que é um quadro original, tá perdendo emprego. Exatamente, mas para pensar. Não, mas isso aqui na China, cara, dá para comprar quadro falso aqui na China há muito tempo. Né? Cópias, né? Quem vai ter o estímulo para ser um próximo Van Gogh? Cara, ninguém. Da onde nós vamos tirar o próximo Goethe? O próximo Machado de Assis? O próximo quase qualquer coisa, Qualquer Miguel. coisa. Então, como é que essas pessoas faziam antes? Porque, de novo, muito disso aí, claro, não sei da vida do Machado de Assis, né? Mas essa galera da Europa, como eu falei, muita coisa veio na vibe da colonização, do imperialismo, do dinheiro de graça tirado das costas e do sangue dos nativos americanos. Então, não vai se tudo der certo, a humanidade não vai chegar nesse nível de novo, né? Porque quantos Goethes estão perdidos, quantos Einstein estão perdidos, quantos, sei lá, Nikola Tesla estão perdidos na África? Porque os caras simplesmente não têm dinheiro, não têm condição de sentar e pensar, porque eles têm que se preocupar com a comida, eles têm que trabalhar de manhã para pagar o almoço, e trabalhar à tarde para pagar a janta, e ficar vivendo assim pro resto da vida. Quantos gênios a gente perde na África, no Sudeste Asiático, no Brasil, nesses países pobres da América Latina, porque simplesmente eles são muito pobres e eles têm que pensar em comer hoje. Né? Então, qual que é a motivação dessas pessoas? A motivação dessas pessoas é ficar viva. Então não dá para a gente só pensar nesse conceito europeu sem entender de onde é que surgiu o dinheiro para bancar todos esses pensadores, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, todas as tartarugas ninja, e mais a galera que veio depois. Porque alguém bancou. Alguém bancou. Então, assim, do Machado de Assis eu não sei, cara. Eu não conheço história de escritores brasileiros, então não sei falar. Mas na Europa a gente sabe de onde é que veio o dinheiro, né? A gente sabe toda aquela riqueza da Europa, Vaticano e os pintores. Esse dinheiro veio das colônias. Quem bancou foi os asiáticos, os africanos, os nativo-americanos. É isso aí. Então por isso que eles tinham tempo para pensar.